Boa tarde, aqui eu sou a Ayla do Jornal Nativo e hoje eu vou entrevistar o Wellington Silva, essa pessoa, minha amiga de muitos anos, mais de 20 anos de amizade, e hoje a gente vai saber um pouquinho sobre a vida do Wellington Silva. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Ayla. Boa tarde a quem estiver nos acompanhando. Prazer estar falando com você. Wellington, eu estou com uma série de perguntas aqui. Você trabalha com comunicação desde quando? Bem, brincando desde que eu nasci, né? Já nasce comunicando, nem que seja através do choro. Brincadeira. Faz sentido. Praticamente há uns 30 anos eu estou na área de comunicação. Mas você não tem 30 anos, Wellington. Vontade sua. Passei pela Itatiaia Ouro Preto, passei pela província e pela Real FM. E profissionalmente nos últimos anos eu integro tanto a assessoria de comunicação da prefeitura como já passei pela assessoria de comunicação da Câmara. Então, profissionalmente comunicação há 20 anos. E essa voz sua, né, ela realmente te coloca no lugar certo. Assim, vozeirão, né? Assim. Só não vou ficar vermelho ou melhor, porque a cor não permite. Mas realmente, você tem todo um timbre de voz que te permite estar nessa área, um tipo de voz muito adequado. Como é que foi o impacto da pandemia? Igual o Nativo, eu fiquei praticamente 3 meses, né, parada. E você, como é que... Não há nenhum ser humano que não tenha sido impactado pela pandemia do coronavírus, né? Covid-19, uma doença nova e todo mundo ainda está aprendendo a conviver com ela. E no meu caso, por exemplo, o impacto foi bem direto, principalmente profissionalmente falando. Eu integrava até o início da pandemia a equipe da Real FM e como você está na área, sabe disso, muito do que uma rádio, um jornal advém para continuar trabalhando em cima dos patrocinadores, em cima do comércio. A pandemia afetou diretamente o comércio e, afetando o comércio, afetou também a rádio. Então, desde o início da pandemia, que eu já não pertenço ao quadro da Real, pelo menos temporariamente. E aí já é um impacto direto. E também sou mestre de cerimônias. Quem mexe com eventos sabe o tamanho do impacto que foi diretamente nas empresas de cerimonial, formaturas, casamentos. Então foi um segundo impacto também profissionalmente, financeiramente que eu tive. Mas eu acho que nada é por acaso. Então é uma oportunidade que o ser humano está tendo de um pouco mais de reflexão, de se conhecer um pouco melhor através desse isolamento e com certeza todo mundo pode sair bem maior do que entrou nesta pandemia. Mas o impacto ela afetou diretamente a mim, como afetou diretamente a todos os seres humanos. Você falou, nada é por acaso. Você acredita que Deus, né, para quem acredita em Deus, para quem tem uma fé em Deus, você acredita que esse pode ser um puxão de orelha na humanidade, para desacelerar, para que as pessoas possam assim, refletir um pouco? Você acha que possa existir essa possibilidade ou não? Como que você pensa? Olha, eu vejo Deus como criado como energia. Então, acho que cada um tem a concepção de Deus que acredita, mas é impossível imaginar um relógio sem imaginar o relojoeiro. Então, eu acredito que há um ser superior para que tenha construído isso. Eu não acho que dá para colocar na conta da pandemia a mão de Deus para que o ser humano se torne melhor, que o ser humano se reestruture. Mas acho que na vida todas as coisas que acontecem, você tem que fazer dela uma oportunidade. E eu acho que a pandemia, eu acho que esse isolamento, ele propicia essa reflexão. E eu acho que a pandemia ela vem mostrar que a gente precisa cuidar um do outro. Então a gente pode se tornar, com as dificuldades, com a diversidade da vida, um ser humano melhor. Qual a sua opinião quanto ao controle e prevenção da pandemia? Como eu falei no início, todo mundo foi pego de surpresa
com essa pandemia, com a proporção que ela tomou e com uma doença totalmente desconhecida. Nesse sentido, eu acho que as autoridades elas têm que coordenar o funcionamento de todas as áreas durante esse período difícil que está se vivendo. A gente vem acompanhando, você falou comigo em dificuldades. As minhas dificuldades são muito pequenas em relação a muitas pessoas que eu conheço, que são socialmente mais vulneráveis. E aí eu acho que parte do governo é cuidar dessas pessoas mais vulneráveis, dar oportunidade para elas, condições para elas sobreviverem durante esse período. E eu volto a falar daquilo de cada um cuidar do outro, e de cada um fazer a parte dele, no sentido de que nós todos possamos passar por esse período da melhor maneira possível. E essa é talvez a minha grande preocupação. Muita gente não tem ainda a dimensão do tamanho que é essa pandemia. E eu acho que a gente, pegando Ouro Preto, por exemplo, nós estamos caminhando para uma ascendência de casos, um número grande de óbitos. Estamos nesse momento em que a gente está batendo papo com 21 óbitos e parece que as pessoas estão naturalizando a situação. Há 2, 3 meses atrás, com menos incidência de casos, com menos óbitos, as pessoas estavam se cuidando mais. Hoje tem pessoas quase que tocando a vida como se ela tivesse voltado à normalidade. E um normal que eu acredito que a gente não volte a ele do mesmo jeito. A gente deve voltar a um novo normal. Mas eu acredito que ele está um pouco longe de acontecer ainda. Você acredita, você espera esse normal para quando? Não dá para fazer esse tipo de previsão. Esse novo normal ele vai acontecer quando a gente efetivamente tiver uma vacina que nos proteja a todos do coronavírus. Nós estamos com vacinas em fase de testes, e de fase de testes a ela chegar à totalidade da população, vai ser um espaço de tempo considerável. Então, numa projeção otimista, eu acredito que no primeiro semestre do ano que vem a gente já tem essa vacina e que ela deve chegar primeiro às pessoas que estão na linha de frente, as pessoas que estão em área que estão no grupo de risco, e vai acontecer de maneira gradativa. Mas eu acredito na vacina para o primeiro semestre do ano que vem e a partir daí, com essa vacinação, que a gente retorne. Isso sendo otimista. Eu sim, acredito. E se você fosse pessimista, assim, se fosse do lado pessimista, assim, você acha que até o final do ano que vem, acho que já está bem mais... Eu prefiro só pensar que, sendo otimista, a gente ainda vai demorar pelo menos 6 meses para começar a retornar à normalidade. A partir de 2021, tipo julho? Sim, com certeza. Não, eu particularmente, mas eu penso que será que o nosso normal, será que você acha que vai mudar realmente? Nós vamos voltar ao normal antes da pandemia ou talvez pós-pandemia tenha realmente muitas mudanças assim, concretas? Olha, a gente volta a um novo normal. Então, um novo o novo normal pode não ser o normal de antes da pandemia. Entendi. Né? Porque eu mesma tive que me inovar, tive que me virar, né? Olha aí, eu acho que eu não vou parar de fazer entrevista a pessoas ilustres como você, assim, entendeu? E aí, há alguns hábitos que eu acho que a gente vai levar, né? Esse hábito de lavar as mãos que já devia ser antes, da higienização do uso do álcool. É bom lembrar que nós estamos aqui num ambiente controlado, é por esse motivo que a gente está mantendo mais ou menos a distância, mas estamos sem máscaras. Mas porque para máscara não é muito complexo, mas a gente caminha.